Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual horário você está vendo esse vídeo, né? Eu sou o Fábio e a equipe é composta também pelos meus amigos Rodrigo e Dávila, né? E hoje eu vou apresentar o projeto desenvolvido para a disciplina de ondas e antenas, que é um sistema de análise de radiofrequência com antena monopolo em uma ESP32, né? O objetivo desse trabalho foi criar uma ferramenta de site survey Wi-Fi de baixo custo para avaliar na prática o comportamento de propagação de ondas eletromagnéticas na faixa de 2,4 GHz. Mais especificamente, nós realizamos um experimento controlado para comparar o desempenho de recepção de uma antena de trilha original do microcontrolador ESP32 contra uma antena externa do tipo monopólio de 1/4 de onda, construída manualmente para esse caso de teste, né? E a motivação por trás disso é que a antena embutida em placas de circuito impresso, as chamadas PCB Trace Antennas, frequentemente sofrem com perdas por interferências do próprio substrato da placa e não entregam o melhor rendimento possível em aplicações que exigem estabilidade. Física por trás da antena. Antes que a gente modificasse alguma coisa no hardware, né, foi necessário que a gente realizasse um dimensionamento da nova antena, né, e sabemos que o Wi-Fi da ESP32 ela vai operar numa faixa de 2,4 GHz, né, que é aproximadamente 2,4 vezes 10 elevado a 9 Hz, né, e a partir dessa frequência a gente pode calcular o comprimento da onda, né, que ela vai ser representada pelo lambda, né, e a fórmula seria lambda, que vai ser igual a c dividido por f, e o c vai representar a velocidade da luz no vácuo, que vai ser aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e o f, que vai representar a frequência, que igual dito anteriormente, vai ser o 2,4 vezes 10 elevado a 9, né? Essa equação, o lambda vai ser igual a 0,125 metros, que vai ser aproximadamente a 12 centímetros e meio, né? Entretanto, como a gente não utilizou de uma antena de uma onda completa, a gente utilizou de uma antena monopolo, né? Então vai ser 1/4 dessa onda. Então a gente vai pegar esses 12 centímetros e meio e dividir por 4, né? Que vai dar aproximadamente 3,1 centímetros, né? E essa medida ela vai ser utilizada para construir o elemento do irradiador da antena, né? E esse dimensionamento ele vai ser extremamente importante porque a antena construída ela vai operar a sua próxima frequência, né, de ressonância, apresentando uma maior eficiência na transmissão e a recepção dos sinais. Tá, a modificação de hardware, né? É... Após a gente ter realizado todos os cálculos para a gente dimensionar a antena, a gente iniciou a etapa prática do projeto, né? Que a gente precisou modificar a parte física da nossa SP32, né? E o nosso primeiro passo foi que a gente interromper a conexão entre o circuito, né? De rádio do SP32 e a antena de trilha original da placa. Essa etapa ela foi importante, pois se a antena original permanecesse conectada junto com a nova antena, o sinal da radiofrequência ele seria dividido entre duas estruturas irradiantes, né? E isso causaria que o descansamento da impedância, né? E o aumento das reflexões do sistema, as reflexões do sinal e dos resultados que inconsistentes durante todos os testes, né? Depois disso, a gente isolou a antena original, né? Aí a gente soldou num cabo coaxial, né, diretamente na saída da radiofrequência da SP32, né? O cabo coaxial, ele foi escolhido porque ele é amplamente utilizado em sistemas de RF, né, devido à sua construção, e ele é formado por um condutor central, o que significa que ele é responsável por transportar o sinal de radiofrequência de uma camada isolante, né? A gente chama esse dielétrico de uma malha metálica, né, que vai atuar como uma blindagem contra a interferência e as interferências eletromagnéticas, né, e uma capa externa de proteção.
Essa estrutura ela vai permitir que o sinal percorra o cabo com menores perdas de menor influência dos ruídos externos, né? E o condutor central ele foi soldado diretamente ao ponto de saída do RF, né, da placa, o que vai levar o sinal girado pelo transceptor do Wi-Fi, né, até as antenas. Já a malha metálica, ela foi conectada ao plano de terra da placa, né, que é conhecida como o GND, né? E essa conexão, ela é extremamente importante porque a antena, ela é construída de forma monopolo, né? Que é diferente da antena de polo, que vai possuir dois elementos irradiantes, o monopólio ele vai possuir apenas uma, né? Um elemento ativo. E para funcionar corretamente, ele vai precisar de um plano de terra que atue como contrapeso elétrico, né? No nosso projeto, esse plano terra, ele foi fornecido pela própria placa da ESP32, né? Através de uma conexão de malha com um cabo coaxial ao GND, né? Na outra extremidade do coaxial, a gente removeu o revestimento externo, né? E deixamos aproximadamente o condutor com os 3,1 centímetros, né? Esse trecho ele vai corresponder ao elemento irradiador da antena monopolo, né? Que o comprimento foi calculado anteriormente utilizando a relação do quarto comprimento da onda do sinal de 2,4 GHz, né? E após a gente ter concluído a soldagem, a gente realizou uma fixação mecânica no cabo, utilizando material isolante, né? Reduzindo o esforço, né? E a gente aplicou um ponto de solda que para aumentar a resistência da montagem, né? Para que a gente usou durante o manuseio, né? Para comprovar se essa modificação física realmente funcionou, não podíamos confiar em achismos, né? Desenvolvemos uma arquitetura de software completa para coletar e plotar os dados. O sistema funciona em três camadas: hardware, back-end e front-end, né? No hardware, o firmware é em C++. Na ESP32, ela varre continuamente as redes de 2,4 GHz, extrai o nível de sinal bruto, o RSSI, e envia esses pacotes via porta serial no formato JSON. No back-end, um servidor em Python utilizando o Microframework Flask atua escutando essa porta serial, processando os dados e tratando possíveis falhas de leitura. E no front-end é uma interface web em HTML e JavaScript, consome a API do Python e utiliza a biblioteca Chart para botar a intensidade do sinal em um gráfico de espectro em tempo real. Então, professor, antes da modificação física na antena, a gente fez várias medições utilizando só a antena original da ESP32, né? E esse conjunto de medições foi basicamente a referência que a gente usou para comparação. Como a gente pode ver aqui no gráfico que corresponde à antena original, né? A gente pode ver que a intensidade do sinal tem oscilações que são relativamente mais frequentes ao longo do tempo. E além disso, algumas outras redes aparecem de forma descontínua durante o monitoramento, né? Que indica que a ESP nem sempre consegue receber os pacotes de forma consistente. Esses resultados serviram mais como uma base para a gente avaliar o impacto da substituição da antena. Para validar o ganho físico da nova antena, nós desenvolvemos uma arquitetura de software em três camadas projetada para telemetria em tempo real. O fluxo de dados funciona da seguinte maneira: a primeira camada é a sonda que roda em C++ na ESP32. Utilizamos o framework do Arduino e a biblioteca nativa Wi-Fi.h. Um microcontrolador foi programado para atuar em loop infinito, escaneando o aspecto de 2,4 GHz. Para cada rede encontrada, ela extrai o identificador, que é o SSID, e a força bruta do sinal, o RSSI. Para garantir a integridade da comunicação com o computador, o código em C++ empacota essas leituras e as transmite pela porta serial formatadas como um objeto JSON. A segunda camada é o back-end em Python.
Aqui implementamos um servidor utilizando o Micro Framework Flask e a biblioteca PySerial. Esse script atua como uma ponte. Ele fica escutando a porta USB, captura as strings em formato JSON vindas do ESP32 e realiza o tratamento de erros, garantindo que os dados corrompidos na serial não quebrem o sistema. Uma vez processados, o Flask disponibiliza essas informações através de uma API HTTP local na rota dados. A terceira e última camada é o front-end de visualização. A interface que roda no navegador não tem contato direto com o hardware. Ela foi construída em HTML e JavaScript. O script do JavaScript faz as requisições assíncronas, utilizando a função fetch, para consumir a API do Python a cada ciclo de atualização. Ao receber o JSON, o JavaScript processa os valores de RSSI e os injeta dinamicamente na biblioteca Chart, que cuida de renderizar a interface gráfica e traçar a estabilidade do sinal em tempo real. Depois que a gente instalou a antena monopolo de 1/4 de onda, e a gente repetiu praticamente o mesmo procedimento experimental. Procuramos manter as mesmas condições de ambiente, tipo a posição da placa e a distância em relação ao ponto de acesso para reduzir a influência de fatores externos. Comparando os dois gráficos, né, a gente pode observar que teve uma melhora na intensidade do sinal da rede principal e os valores de RSSI passaram a ficar mais próximos de zero, que indicam recepção mais eficiente. RSSI, no caso, é o indicador da intensidade do sinal recebido e mede a potência absoluta do sinal, praticamente, sabe? A gente também conseguiu observar uma redução das oscilações ao longo do tempo, né, o que tornou a curva mais estável. E em alguns casos, em redes que foram detectadas antes, elas passaram a ser identificadas de maneira contínua, o que antes elas tinham antes tinham algumas falhas e agora elas passaram a ser identificadas de maneira contínua. É importante também destacar que vários fatores, como os obstáculos, interferências de outra rede e movimentação de pessoas, também podem influenciar nas medições que foram realizadas, né? Por isso, as nossas conclusões são válidas só para as condições experimentais em que os testes foram conduzidos. Dessa forma, a gente pode chegar à conclusão que o projeto atingiu os objetivos propostos, né? A gente conseguiu desenvolver um sistema completo para monitoramento de sinais Wi-Fi utilizando a ESP32, que integra o hardware, programação embarcada, comunicação serial, desenvolvimento back-end e visualização gráfica em tempo real. A gente também aplicou na prática diversos conceitos estudados na disciplina, como comprimento de onda, frequência de operação, antenas monopolo de 1/4 de onda e propagação de sinais eletromagnéticos. A substituição da antena original por uma antena monopolo, construída especificamente para operar em 2,4 GHz, apresentou melhorias na intensidade e na estabilidade do sinal dentro das condições experimentais analisadas, né? Dessa forma, o projeto demonstrou como conceitos teóricos de eletromagnetismo e radiofrequência podem ser aplicados em uma solução prática e permite avaliar objetivamente o desempenho de diferentes configurações de antenas. É isso, professor. Obrigado.